Hey, Chip Dogs, pista quente, é isso aí, galera. O vídeo de hoje a gente vai trazer aí um assunto bastante polêmico que tem bagunçado as redes aí, o mundo da preparação, por causa de um ponto muito polêmico. Digamos assim, vou ser redundante aqui, usar a mesma palavra. Pessoal, recentemente parece que alguém teve uma brilhante ideia de colocar o movimento, reconhecer, né, junto às instituições governamentais de uma determinada cidade, eu não vou ser muito específico aqui porque eu não vou bater palma para maluco dançar, mas que o termo sobrevivencialista fosse reconhecido inclusive com patch. Isso aí te soa familiar? Pois é, vamos lá. Essa ideia brilhante, essa ideia brilhante surgiu para trazer um reconhecimento e parece que já foi homologado, alguma coisa, eu não tenho acompanhado, porque para mim não vai fazer a menor diferença. Porém, quais os riscos que isso engloba? Quais são os problemas acerca dessa questão? Bom, vamos falar um pouquinho sobre a diferença entre preparação, sobrevivencialismo, sobrevivência e até um pouco além, né? Vamos utilizar aí o termo sentinela, que hoje é o termo que vai passar a ser empregado e trazer uma evolução dentro desse contexto. Vamos lá. Pessoal, o que é a preparação ou preparacionismo, né? O termo preparacionismo ou preparação, prepper, né, vem daqueles caras que se preparam para uma situação de shit hits the fan, né? Quando a merda bate no ventilador. Ou seja, quando tem alguma situação de desastre natural, caos urbano, ruptura social, queda de governos e por aí vai, né? Então você tem ali toda a sua estrutura, você tem o seu bunker, a sua base, né? Não necessariamente é um bunker, mas a sua base bem posicionada e todos os seus recursos para que você possa suportar tempo suficiente sem precisar abandonar a sua base. Já o sobrevivencialista, ele é o preparador, só que além, se ele precisar abandonar a sua base, ele tem ali as capacidades, as habilidades técnicas necessárias para que ele possa ser bem sucedido. E aqui é o seguinte, galera, ó, vamos fazer até o seguinte, ó. Aqui não tem edição não, aqui é papo reto, tete a tete. Vamos falar desse bagulho aqui no tete a tete. O sobrevivencialista, ele tem os recursos, tem os skills necessários para que ele possa caçar, para que ele possa preparar, purificar uma água, abrir uma caça, limpar uma caça, né? Conhece medicamentos naturais ali, a botânica, punks, plantas alimentícias não convencionais. Ele sabe como se alimentar no ambiente de selva, no ambiente urbano, ele vai saber se virar também, vai ser um sombra. Vai pro ponto X agora. Ele vai saber o conceito do Gray Man. Gray Man. Opa, tocamos num ponto aqui cirúrgico. Vamos lá, o que é o Gray Man? O Gray Man, o Homem Cinza, é aquele cara que ele entra e sai sem ser notado, ou o mínimo possível. Descrição total. Daí vem todas as subcolocações. Nós temos o off-grid, que é o fora do radar, onde você tem ali, principalmente para o preparador, tem os seus recursos de fonte de água, fonte de energia, não precisa declarar nada para o governo. Opa, não precisa declarar nada para o governo. Cara, eu fico pensando aqui, como alguém tem a brilhante ideia de reconhecer um movimento que é totalmente voltado para o cinza, para ser fora do radar, off-grid literalmente, para ser low profile, né? Cara, não entra na minha cabeça. Bom, mas enfim, vamos lá. Voltando ao tema aqui. E o sobrevivencialista, ele sabe entrar e sair como um Gray Man, isso aí é utilizado há décadas, digamos, eu vou te falar até séculos, talvez até milênios, porque o termo Gray Man, apesar de ser novo, a técnica utilizada é muito antiga, afinal de contas, você tinha desde a época ali onde os hebreus estavam, não lembro qual era a passagem, eu estava lendo sobre isso recentemente, onde 3 soldados hebreus estavam num determinado reino, colhendo informações e tudo mais. Enfim, é uma técnica de espionagem que se existe em qualquer civilização, não é uma coisa recente. Então, essas habilidades de se manter fora do radar, se manter cinza ali para poder entrar e sair, são habilidades que sempre existiam. Até mesmo nos jogos de Dungeons and Dragons, que gosta de D&D, é o Thief, né, o ladrão.
né? O cara que ele entra e sai sem ser notado. Esse cara é Gray Man, esse cara é um sobrevivencialista. Então não é nada novo, não é nada atual, né? Apesar disso estar na moda, será que é moda ou atualidade ou informação desperta? Bom, algumas pessoas falam que o sobrevivencialismo hoje ele está na moda. Eu discordo, ele não está na moda. É um termo atual por causa da globalização e dos influenciadores digitais que tem um papel importante. Ah, chegamos num ponto, né? Pô, mas como você pode ser cinza se você é influenciador digital? Galera, como vocês viram aí um tempo sumido, eu não ligo muito para redes sociais, realmente, entendeu? Eu tinha o meu trabalho, mas já cansei, porque não é minha fonte de renda, então eu fico um tempo fora do radar, entro na caverna, depois eu volto, trago um conteúdo, trago um material, porém, em conversa com alguns amigos, um grande amigo falou, cara, nós somos profetas do Apocalipse, porque nós temos um papel importante, não apenas profetas, mas somos responsáveis por trazer esse tipo de informação preciosa para quem está assistindo. E de fato, é uma informação extremamente preciosa, porque muitos não conhecem. A minha trajetória começou mais ou menos assim. Eu já tinha um conceito sobrevivencialista, né? Eu já tinha esse conceito de preparação, e um colega de trabalho me viu usando uma pulseira de paracorde. E ele perguntou, pô, mas pulseira de paracorde, essa pulseira aí, pô, que maneira, tu comprou aonde? Falei, pô, não, como assim, comprei aonde? Não conhece paracorde? Não, que legal, achei que tivesse comprado de um hippie, achei mó barato, né? Eu falei, caraca, nego, pô, tem muita gente que não sabe ainda do que se trata. E eu conversando com colegas de trabalho, e eu falando pra ele, não, eu sempre ando com um EDC, e EDC, galera, vamos pôr um ponto crucial aqui. Agora vai machucar a gente, né? EDC, o Everyday Carry, são itens que você utiliza no seu dia a dia que sejam táticos e operacionais para a função. Você não precisa sair com uma mochila de 300 quilos nas costas, você sai com o que é necessário. Afinal de contas, você tem uma base para retornar, uma família. Um homem que abandona a sua família, para mim, é um covarde. Então você vai voltar para sua base se der algum BO e, cara, pode ter certeza que eu vou morrer tentando, mas eu vou acessar a minha esposa, eu vou correr atrás aonde tiver minha família. Eu não vou deixar ninguém para trás. Homem de verdade não deixa ninguém para trás. Então EDC é o mínimo possível, EDC é o mínimo. EDC é aquele mínimo que você carrega ali para poder trazer, ser útil a uma função tática. Tática que eu digo é operacional. Né? E de que forma pode ser um EDC bem montado? Cara, o meu EDC ele consiste numa bela pulseira de paracorde, porque aqui eu tenho 4, 5 metros de corda, que pode ser útil até para qualquer coisa, desde amarrar uma mochila, um tênis, ou se eu tiver que... Vocês se lembram no Rio de Janeiro, quando eu não estou incentivando isso, nem estou falando que é bonito. Então, senão depois vão me processar aqui. Quando os meliantes estavam assaltando nas praias de Copacabana e deixavam eles amarrados, quando pegavam, deixavam amarrado no poste, pois é, que coisa feia, não façam isso, tá? Não façam isso, beleza? Então não estou incentivando ninguém a fazer isso. Não posso falar. Enfim, galera, então o negócio é o seguinte. Então eu tenho uma boa pulseira de paracorde, um objeto cortante, que é extremamente importante, uma boa lanterna mesmo durante o dia, e sim, uma boa lanterna mesmo durante o dia, porque você pode precisar procurar alguma coisa dentro do motor do seu carro, caiu ali no bueiro, alguma coisa, e o que eu falo que é um dos fatores principais. Você está dentro de um prédio todo fechado, faltou energia, você acha que vai ter o quê? Ah, mas tem gerador de emergência, confia. Ah, mas de repente tem, luz de emergência, confia. No meu próprio prédio não funciona. Imagina uma situação, né? Enfim. Então você precisa de uma lanterna boa para você poder se deslocar ali nos ambientes, certo? Ok. Um outro item não menos importante é um multitool pequeno. Eu acho que não vai fazer a menor diferença você levar um multitool, não vai pesar. Meus estão todos guardados ali. Se não mostrava para vocês. Não, tem um aqui. Deixa eu pegar esse daqui. Vamos lá. Por um acaso tem um aqui. Esse aqui eu gosto bastante. Que é da Rocktool. Esse aqui é pequenininho, inclusive. Aqui eu tenho uma tesoura. Tem uma tesourinha que essa tesoura aqui é bastante funcional, inclusive. Uma tesoura, deixa eu ver aqui, ó. Ferramenta de corte. E alguns acessórios aqui, uma chave de precisão. Eu tenho uma
chave de precisão, chave de fenda, abridor de lata, abridor de garrafa, aqui uma lixa diamantada e uma lima do outro lado, bastante funcionais. Essa aqui é a vintage. Ah, olha só que legal, essa aqui também tem isso aqui, ó. Cara, eu tenho uns 5 multitools aqui, porra, né? Às vezes, né, ó, chave Phillips e esse aqui é um quebra-vidros. Desse lado aqui é um quebra-vidros. Incrível esse aqui. Tem cupom de desconto? Tem sim, não confere lá, vou deixar aqui o link na descrição. Tem cupom de desconto sim. Incrível, esse aqui vem numa capinha de couro que eu personalizei. Isso aqui não vem junto, tá? Mas esse aqui tem a minha cara, vamos lá. Então esse é o meu EDC. Precisa de mais coisa? Não precisa de mais coisa. Silver tape é legal também ter. Silver tape é legal, isso é isso. E vamos lá, a sobrevivência. Sobrevivência é diferente do sobrevivencialismo. Inclusive muitos programas de TV utilizam o termo de forma equivocada. Se você é deixado num local e espera o resgate chegar, você precisa sobreviver até lá, você é um sobrevivente. Se você vai até, se desloca até uma base e fica lá, pô, você é o meu próprio resgate, então você é um sobrevivencialista. Então são coisas diferentes, certo? Então existe essa diferença. Muitos programas utilizam de forma totalmente equivocada. Você é largado na savana africana e você sobrevive aquele tempo todo esperando o resgate chegar, você não é um sobrevivencialista, você é um sobrevivente, pelo amor de Deus. Mas, whatever, tanto faz. Já o sentinela, o termo sobrevivencialista, ele tá caindo em desuso, tá? Ele já é um termo obsoleto, porque hoje nós estamos na era da modernidade. O sobrevivencialista, ele tem aqueles recursos limitados, aprendendo a viver com aquilo que ele encontra, digamos assim. Já o sentinela é o termo mais atualizado, o termo que eu utilizo hoje em dia. Você inventou esse termo? Não, esse termo ele foi criado por alguém de fato, que não fui eu, infelizmente gostaria de ter sido eu, mas eu acho que vem bem a calhar. Se eu quiser chamar de Maristela, de Gabriela, de Joaquina, pô, eu vou chamar. Eu quero só me desvincular desse termo aí, sobrevivencialista, porque, cara, você ser marcado que nem gado, com um patch, uma bandana, uma bandeira em qualquer lugar, você já tá... Cara, quem te vê ali, você vai ser o primeiro a rodar, porque vai saber que você tem recursos necessários numa situação de emergência. Você passando na rua já vão te reconhecer. Como o cara que tem equipamentos de equalizadores de força, se é que vocês me entendem, né? Você vai ter, purificadores de água, você vai ter reserva de alimentos, você vai ter kits de médicos. Todo mundo sabe que você tem. Então, cara, que ideia de gênio. Pessoal, é muito importante eu falar o seguinte, ó, você tá sendo extremamente... Nossa, Marcelo, você tá sendo até escroto, né? Falando dessa maneira, eu nunca te vi falando desse jeito. Eu realmente nunca me viu, eu também não tô ligando não. A parada é a seguinte, eu não estaria trazendo esses pontos com tamanha avidez, com tamanha... como eu posso dizer... com tamanha obstinação em demonstrar a minha revolta. Eu tenho que achar a palavra certa para eu também não me complicar aqui. Então vamos lá, eu quero que vocês entendam o seguinte. Minha ideia não é arrumar treta com ninguém, mas também deixar bem claro que existe uma filosofia dentro do jiu-jitsu, das artes marciais, inclusive não só jiu-jitsu, que fala o seguinte: vem doce, volta doce, vem azedo, volta azedo. Quem chegou para trocar essa ideia e trazer esse contexto, pelos áudios que foram vazados e tudo mais que todo mundo ouviu, o cara foi de uma arrogância incrível, chamando todo mundo que não compactou com a minha ideia de imbecil, isso e aquilo. Eu vou falar para você que está assistindo aí o meu canal, você pode até não compactuar com as minhas ideias, só que jamais eu vou desrespeitar você, porque, cara, é sua opinião. Você pode concordar comigo ou não. Agora, você imagina você ter um conceito e, de repente, um conceito que é um dos pilares, né, da preparação do sobrevivencialismo, se manter off-grid, low profile, e de repente alguém vem com uma brilhante ideia. Pô, eu posso até não concordar, cara, eu não concordo com a sua ideia, cara, eu acho que não é válido por causa disso e disso e disso, acho que você tá equivocado, acho que você precisa estudar mais. E de repente esse mesmo personagem falar porque você é um imbecil, você é um idiota, você isso e aquilo. Eu pergunto pra você vai ficar calado? Não vai ficar calado. Então eu peço pra vocês que não me julguem pela minha indignação, porém compreendam o fato aqui, certo? Então vamos lá.
O Sentinela, ele se diferencia do sobrevivencialismo porque nós estamos em eras tecnológicas, né, digamos assim. O Sentinela, ele observa a geopolítica e me gusta demais observar a geopolítica, afinal de contas eu estou um tanto quanto envolvido com essa parte também. E você consegue ter um vislumbre das coisas que vêm pela frente. O sobrevivencialista já não faz isso? Em tese sim, mas gente, é como eu falei para vocês, estamos trazendo um novo conceito onde o sentinela, além de observar todas essas coisas, ele tem uma interação mais a funda com a tecnologia. Ele pode ser um operador de tecnologia, inclusive, é um operador de drones, ele pode ser um cara que está utilizando ali o ChatGPT ou o DeepSeek para como recurso de sobrevivência. Então, além de todos os skills, todas as habilidades que tem um preparador, que tem um sobrevivencialista, ele está um passo à frente, pois ele está diretamente inteirado e integrado com a inteligência artificial. Você quer saber mais sobre isso? Dá um confere lá na página www.confrariadotiro.com.br, confrariadotiro.com.br, e vocês vão conhecer um pouco mais sobre o Sentinela. Além disso, tem também, eu recomendo que vocês pesquisem sobre o Jared. Eu vou colocar também a descrição, pois o Jared é um clã, é uma comunidade de preparadores / sentinelas que estão atualizados e também se desvincularam desse termo, obviamente, por motivos óbvios, porque você criar um movimento de reconhecimento desse conceito do sobrevivencialismo é a mesma coisa que você fazer um Open Day na maçonaria. Pô, não tem cabimento nenhum, entendeu? Então, cara, não faz nenhum sentido esse tipo de informação, de exposição, de cruzamento de dados. Falando em cruzamento de dados, para quem pensa que só quem teme o governo é quem precisa. Pô, pelo amor de Deus, em que mundo o indivíduo que pensa desse jeito mora? Em que planeta? Em que país, talvez, né? No Brasil não é. No Brasil não é, de fato. Bom, vamos trazer aqui alguns dos perigos dessa identificação. Flórida, na passagem do Katrina, eu recebi diversas informações, não foi em todo lugar, obviamente, mas diversas informações onde a Guarda Nacional visitou e mapeou quem tinha recursos em excesso. Afinal de contas, não tem como você fazer isso, afinal de contas você tem um CPF, exatamente. Por você ter um CPF, tudo que você compra nesse exato momento na Amazon, na Netflix, a assinatura da Netflix, se você compra qualquer coisa e você deixa o seu CPF, você já está se identificando. Existe uma coisa chamada cluster, que é o cruzamento de informações, cruzamento de dados. Quando tem esse cruzamento de dados, você tem um ponto X, é simples, qualquer criança consegue identificar isso. Então, quando você tem esses recursos à disposição, o governo ele tem total autonomia para poder utilizar esses recursos para que você possa ser, então, um doador compulsório, né? Você é um auxiliador compulsório, seus recursos não são mais seus nesse caso. Então, se você tem os seus equipamentos de proteção, né? Esses equipamentos, dependendo se for necessário, podem ser confiscados pelo governo. Não, mas aqui na Brasilândia nunca vai acontecer. Hoje, um CAC que não está mantendo seus recursos em dia está incorrendo em crime. Porte legal, né? Então, pô, é muita inocência alguém pensar que reconhecer o sobrevivencialismo é uma coisa vantajosa. Sim, até é, de certa forma até é. Vantajosa para quem tá colocando o nomezinho lá, porque vai ganhar um título, né, de repente instrutor, isso é legal, né, se autodeclarar. Eu me autodeclaro, é a mesma coisa que um faixa preta, pô, se auto trocar de faixa, entendeu? Então, chega a ser ridículo. Mas se a autoafirmação que é necessário, então cada um com seu cada um, camarada vai pro seu canto, eu fico no meu canto e já era, cada um com seu cada um. Eu não preciso de títulos porque eu já tenho os meus conquistados com os meus cursos. Eu sou IAT por formação, instrutor credenciado pela ANAC, em desastres aeronáuticos, então eu não preciso de mais coisas. O que vier aí é lucro, eu também já estou no fim de carreira, encerrei minha carreira praticamente, e agora é curtição. Não preciso de um título para o meu ego não precisa disso. Então, pessoal, aqui eu estou expondo para vocês as características e os perigos
né? As características de cada um desse segmento e os perigos de se colocar fora do radar, né? De você sair de todo aquele ambiente que é pregado no meio, era até então, né, pregado no meio sobrevivencialista, e trazendo para vocês as consequências. Agora eu quero ver de vocês, a opinião de vocês. Não tem nada a ver, eu acho que tem que cadastrar todo mundo mesmo, eu vou ser o primeiro a ser cadastrado, eu vou botar, pô, daí é ladeira abaixo, né? Então, mas eu quero ver de você. Se você não concorda comigo, tudo bem, não tem problema nenhum, entendeu? Desde que haja respeito entre as partes, eu compactuo. Pô, eu tenho amigos petistas? Pois é, né? Quem diria, né? Desde que ele não fale besteira pra mim, eu, pô, respeito o ponto de vista dele, né? Então, cada um com o seu cada um. Entendo, mas não compreendo. Agora, quando falta com respeito, aí já fica mais estreito, né? O negócio já fica mais esquisito. Você concorda comigo ou não? Então é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tamo junto aí. Se vocês quiserem mais conteúdo, fala aí que de repente a gente até desenrola aí e continua trabalhando. Mas se de repente, pô, trouxer alguma novidade, não, pô, se tiver alguma novidade no cenário, eu vou trazer alguma coisa pra vocês sim, porque tem a galera que gosta. Então é isso aí. Pessoal, espero que vocês tenham gostado aí desse material que eu trouxe pra vocês, esse desabafo aí. E é isso aí. Tamo junto. E a pista nunca teve tão quente. Tamo junto.